cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra vossas Bíblias em Lucas capítulo 7, versículo 11. Louvado seja Deus. Lucas 7, versículo 11. Aleluia. Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que os levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus. Podendo sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Está sendo falado de cura, sendo falado de libertação, falado de família, né? Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, eu falei: Senhor, que palavra irei trazer para a amada igreja nessa noite? E o Senhor me atentou para essa palavra do filho da viúva de Naim. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela é muito clara e ela nos ensina, né, a termos o temor e o tremor do Senhor, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que estava havendo um funeral naquela cidade, né, dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos aplica, nos ensina, né, que nesse funeral havia um milagre, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha esse único filho, ela não tinha outro, porque a Bíblia, ela bem explicada. Se nós formos ler, né, o contexto dela, entender o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando comigo e contigo a respeito de milagre, a respeito de cura, a respeito de libertação, a respeito de sonhos, a respeito de revelação, a respeito de todas as áreas da nossa vida. E na vida dessa mulher não era diferente. Jesus, ele chega no momento certo, na hora certa, no momento exato para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa passagem nós aprendemos e entendemos que essa mulher ali estava enterrando o seu filho. Louvado seu único filho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ela ainda não tinha saído para fora da cidade. E Jesus chegou no momento exato que ela estava à porta da cidade. O que eu entendo e aprendo aqui, que Jesus, quando a gente está no nosso limite, na nossa consciência, no nosso limite, Jesus, ele chega para te dar a solução do teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ela só tinha esse filho, ela não tinha mais outro filho, ela não tinha mais esperança.
A Bíblia diz que Jesus, quando ele toca o menino, ele ressuscita. Há um milagre para mim e para a tua vida nessa noite. Há uma esperança para mim e para você nessa noite. Nada mais e nada menos, Jesus ele chega. Naquele momento de dificuldade que você está enfrentando, naquele momento de dificuldade que você pensa que não vai ter mais jeito. Aí Jesus ele entra. Chegou o teu limite. Mas Jesus ele não é limitado. Ele vai além daquilo que nós podemos alcançar e suportar. Porque se nós olharmos essa passagem, nós vamos ver que Jesus ele toca, o menino levanta e Jesus entrega ele para a mãe. Imagine a felicidade daquela mãe em ver o seu filho de pé novamente. Quantos de nós não passamos por essa dificuldade? Porque eu passo também. Eu tenho filhos que não são evangélicos, foram criados dentro do evangelho, mas eles não são mais evangélicos. E o meu maior prazer era ver eles dentro da casa do Senhor. E assim com essa mulher foi também. A única esperança dela era ver o filho dela de pé novamente. E a Bíblia diz que houve um grande temor. Quantos estão perdendo o temor do Senhor? Quantos não estão mais ligando para aquilo que o Senhor faz, porque estão perdendo o temor? A Bíblia diz que o amor de muitos iam se esfriar. Mas aqui o Senhor está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que aprender que temos que ter o temor. Quanto mais, aqui foi falado de murmuração. Quanto mais a gente murmura, mais tardamos a nossa bênção de chegar. Quanto mais a gente fala, mais tardamos a nossa bênção de chegar. Conjecturo eu que essa mulher talvez estava dizendo: não tem mais jeito, já foi, não tenho outro filho, não tem como ocupar, ou talvez não posso mais gerar. Mas Jesus ele chegou ali para transformar a vida daquela mulher. Em nome de Jesus. Jesus chegou. E Jesus está chegando para mim e para você nessa noite. A esperança para mim e para você. Em nome de Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu creio, Jesus. Nós temos que crer que Jesus ele faz um milagre. Aquilo que você não imaginava ter, aquilo que você não imaginava conseguir alcançar, Jesus ele faz você alcançar e você nem acredita que você alcançou. Porque houve um milagre no teu Naim. Houve um milagre no teu Naim nessa noite. O milagre que o Senhor trouxe para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu não Não importa. Talvez para muitos possa ser um milagre pequenininho. Mas para você é um milagre imenso, grande. Porque tem pessoas que falam: mas isso aí é um milagre pequenininho. Mas isso aí não tem muita importância. Mas para você tem. Porque é uma coisa que você está esperando. É uma coisa que você está almejando. Talvez você está falando para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma casa, mas eu não tenho condição. Senhor, eu quero ter um carro, mas eu não tenho condição. Senhor, eu quero ter um filho, mas eu não tenho condição. Mas o Senhor ele está falando: cheguei para você.
você nessa noite. Eu entrei na tua causa. Eu entrei dentro do teu lar. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está pelejando lá. Nós temos que ter essa esperança que o Senhor ele vai lá. Quando você chegar, você vai ver um ambiente diferente. Porque o Senhor ele faz milagres. Jesus ele traz cura para a tua vida, para a tua alma, para o teu coração. E houve um grande temor naquela vizinhança inteira. Aleluia! Jesus só não alcançou essa mulher, não. Jesus alcançou a vizinhança inteira. A cidade vizinha ouviu falar que Jesus passou em Naim. Todos conseguiram entender que Jesus era o único que fazia milagre. Porque até então o povo estava assim. Poxa, acabou para ela. Poxa, ela não vai conseguir. Poxa, ela não vai alcançar. Poxa, mas aquele milagre, aquele sonho, aquele projeto, ela não vai realizar. Mas Jesus, ele quebrou todo o protocolo daquela cidade. Não tem como não amar esse Deus. Não tem como não ser filha desse Deus. Eu costumo dizer que Jesus, ele é o meu comandante. Ele fala, vai, eu vou. Ele fala, fica, eu fico. Se ele mandar eu falar, eu falo. Se ele mandar eu ficar quietinho, eu fico. Mas houve uma esperança. De todos os sonhos que um dia eu pensei que eu não fosse conseguir, eu estou conseguindo. Porque muitas coisas me limitavam, assim como esse fúria me estava limitando essa mulher. Eu sempre tive um sonho na minha vida. Eu sempre tive um sonho de ser enfermeira. Mas as possibilidades me paravam. As consequências me paravam. E hoje eu posso dizer que Jesus entrou no meu Naim. Posso dizer hoje que eu estou lá fazendo meu estágio de enfermagem. Eu estou lá aprendendo com vidas. O que eu tenho o maior prazer é de lidar com almas. É trazer de fora para dentro. Porque quando a gente traz de fora para dentro, Jesus diz, cheguei para mudar a história. Quando você consegue alcançar vidas, e quando você é espelho, testemunho para muitas pessoas, você consegue trazer as pessoas de volta. Porque no curso onde eu estou, muitas pessoas afastadas, fora do Evangelho. E eu já consegui trazer duas. Obrigado. Eu falei, Jesus, toma conta da minha vida, porque o adversário ele fica furioso. Mas Jesus ele entra para mudar a história. Às vezes você não entende porque Deus te coloca no meio de pessoas. Você não entende porque Deus te coloca para cuidar de alguém. Às vezes você não entende porque Deus te coloca para cuidar de pessoas. Pessoas que ninguém quer cuidar, que ninguém quer valorizar. Aí Deus te pega e fala para você, cuida. Aí você vai lá e cuida. Porque o reino precisa de cuidado.
nós. Jesus, nessa noite, Ele está falando comigo e contigo. Eu estou recebendo muito de Deus aqui. Eu recebi. Nessa noite, o Senhor falou grandemente no meu coração. E quando Deus nos chama, porque a palavra dele diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu eu e você. E quando Ele escolhe, está escolhido. Quando Ele chama, está chamado. Não adianta. Às vezes a gente tenta correr para lá, correr para cá, mas Ele fala, eu vou te achar. Porque os olhos do Senhor é como chama de fogo, Ele te vê. Ele sabe aonde você vai. Ele sabe aonde você vai chegar com o potencial dele em você. Ele sabe aonde Ele vai te levar. Porque sonhar é conosco. Se cumprir o que nós sonhamos é com Ele. Porque José ele teve um sonho. Mas quem cumpriu o sonho de José foi Deus. Não tinha outro para cumprir o sonho de José não ser Deus. Porque José ele sonhava. José tinha os sonhos dele que Deus dava. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele cumpriu aquilo que ele fez para José. José ele não tinha aquela ambição de ser, mas Deus fez ele ser para a glória dele. E assim somos nós. Deus ele nos escolhe para fazer a diferença. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu costumava dizer quando eu subia ao monte à noite, eu falava, tá vendo as estrelas do céu? Somos nós, clareando o mundo. Tá vendo as luzes das casas? Quando a gente sobe no monte alto, a gente vê, né? As luzes da casa, a casa pequenininha. E eu falava assim, nós somos as luzes, ó. Tá vendo? As luzes somos nós. Então, assim como as luzes da casa clareia todo o ambiente, assim somos nós no meio das trevas. Obrigado, Espírito Santo. Não tem como você não brilhar no meio das trevas. Maravilha. Porque essa mulher ela estava de luto. Estava ali vivendo o pior momento da sua vida. Obrigado. Mas aquele que vive e reina chegou e mudou a história dele. Imagine a festa que aquela mulher deu. Imagine a alegria. Imagine aquele contagio que ela teve ali naquele momento. Assim somos nós temos que se alegrar na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor Jesus. Então nós vamos ser alegres. Nós somos livres para adorar. Antes nós éramos escravos do pecado. Mas hoje nós somos livres para adorar o Senhor. Para glorificar o nome dele, para exaltá-lo. Então se você é servo, é serva, adore. Todos os dias, não se esqueça de adorar. Amém, igreja? A senhora agradeço a rica oportunidade.